Olá, ouvintes e quem nos assiste. Eu sou a Aruana Brianese e você acompanha a partir de agora o podcast do Sim e Não. Este é o programa semanal da Rede Calderari de Comunicação sobre os bastidores da política, sempre com entrevistados especiais para deixar você mais informado. Nesse episódio, estou acompanhada dos editores do site simenão.com.br, Luana Carvalho e Luciano Falbo. Oi, Luana. Olá a todos e todas. Oi, Falbo. Olá a todos e todas. E hoje recebemos aqui no estúdio o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Roberto Cidade. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço pelo convite de toda a Rede Acrítica aqui. Fico muito feliz em poder hoje estar aqui, podendo falar de política, podendo falar dos acontecimentos que nós sabemos muito bem que agora, dia 2, fechou a janela partidária. E estou à disposição de poder dialogar e poder contribuir aqui com esse podcast. É isso, a gente vai começar justamente por esse tema. Na semana passada terminou o prazo da janela partidária, com mais da metade dos parlamentares da Assembleia em legendas novas, inclusive o senhor. O senhor foi um que mudou de partido, deixou o comando do PV para ingressar no União Brasil, onde estão outros 4 deputados estaduais com mandato, né? Aí eu queria entender essa estratégia. Não é muito candidato para pouca vaga? Não, só para explicar aí a todos que estão nos assistindo. Eu ingresso para a União Brasil, a convite do governador Wilson Lima, onde hoje nós temos 5 deputados estaduais, sendo que 2 são candidatos a deputados federais, que é o deputado Fausto Júnior e o deputado Saulo Viana. E os outros 3 serão candidatos à reeleição a deputado estadual. Eu acredito que nós conseguimos compor uma chapa muito forte, uma chapa que, na minha opinião, iremos fazer de 4 a 5 deputados estaduais. Fui para o maior partido da federação, o maior partido do Brasil, um partido que vai ter tempo de TV, um partido que vai ter um fundo partidário e que com certeza vai dar toda a estrutura necessária para a gente poder mostrar o nosso trabalho e chegar mais próximo da população. Sou muito grato ao Partido Verde, o partido que eu era presidente estadual, mas o Partido Verde tomou uma decisão nacional que não é o meu perfil, né? Se colocou muito ali à esquerda. Eu que me considero de centro-direita e de centro-esquerda, não me considero extrema-esquerda nem extrema-direita. Então eu fiquei incomodado com essa situação e eu recebi o convite do governador Wilson Lima, recebi o convite do presidente estadual Pardenei Avelino e não contei conversa. Fui para o partido, vou ser o líder do partido na Assembleia e estou feliz, estou otimista e o que eu acredito é que agora a gente precisa nos unir para tentar ajudar o estado do Amazonas. Esse é o meu intuito, esse é o meu perfil e é o que eu quero fazer na Assembleia. União Brasil em nível nacional ainda está, né, definindo como é que vai fazer, se vai lançar candidato próprio, se vai fazer uma frente ampla ali, né? Se houvesse uma consulta às bases, assim, se eu fosse consultado, o que o senhor acha que é o melhor caminho para o partido em nível nacional para que mantenha essa grandeza que conseguiu ser formada ali a partir da junção de 2? Eu acho que a eleição presidencial está polarizada, né? O presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Eu não acredito que para o partido será interessante lançar alguma candidatura presidencial. Eu acredito que ele vai fazer uma eleição para eles elegerem mais governadores e deputados federais. Vai focar nos estados, que daí, no caso, com certeza é até bom vai fortalecer, com certeza. Mas isso aí é uma decisão nacional, a gente sabe que não depende só da gente. Eu estou nessa torcida para que não tenha nenhum candidato a presidente e que possa fazer o máximo de governadores, deputados federais e deputados estaduais para continuar um partido forte, um partido grande e um partido com expressão nacional que já tem e que ele continue esse momento ímpar que foi a união do DEM com o PSL. Deputado, agora o senhor falou em união e nós vemos hoje um parlamento muito alinhado ali, né? Ao contrário da gestão passada, em que houveram muitas polêmicas, houve CPI. O senhor acredita que o senhor foi o apaziguador entre os deputados e o governador Wilson Lima? E como é que o senhor conseguiu fazer isso? Com certeza, na minha vida eu sempre fui bombeiro, eu sempre apaguei incêndio. E esse ano, no ano passado, quando a gente assumiu a casa, eu procurei dialogar com os colegas. Nós passamos 2 anos de muita turbulência, vamos falar assim, e eu acreditei, a gente começou a conversar, a dialogar, eu consegui entender os problemas dos colegas e nós começamos a trilhar num caminho de união. Hoje a Assembleia é unida,
No âmbito da Assembleia não tem oposição. Eu também tenho um diálogo muito bom também com a oposição, com os deputados que eram de centro e com os deputados da base governista. Nós dialogamos, conversamos. A Assembleia trabalha e trabalhou muito para ajudar a pandemia. Nós tivemos muitos avanços. Não é à toa que nós conseguimos, junto ao governo do estado do Amazonas, emplacar o FTI. Uma parte do FTI, que foi em torno de 15%, que deu 160 milhões de reais, que esse recurso é oriundo do executivo a chegar nas prefeituras do interior do estado do Amazonas. Isso ajudou muito a pagar os médicos, os profissionais de saúde, no geral, comprar medicamentos, enfim. Esse dinheiro foi carimbado especificamente para a saúde naquele momento de pandemia, e nós podemos aqui deixar bem claro que o problema da pandemia foi na capital. No interior não teve esse problema que nós vivemos aqui na capital. Mas a Assembleia fez tudo que estava ao seu alcance naquele momento. Nós conseguimos aprovar vários estados de calamidade dos municípios, enfim. Eu acredito que hoje a Assembleia está unida pelo um propósito que é desenvolver o estado do Amazonas, que é contribuir com a melhoria do nosso estado. Agora, em relação à sua eleição, ela foi cercada de polêmicas mesmo, foi parar até na justiça. O senhor acha que e aí o senhor acabou conseguindo unir os deputados, mas naquele momento foi contra uma proposta que vinha do governo, que era de outra candidata. Com certeza. O senhor acha que isso já está também resolvido? Como é que é a sua relação com o governador? Já está resolvido. Acho que foi um entendimento da Assembleia. Os deputados, quando escolheram o meu nome, eles não estavam fazendo uma oposição ao governo, eles estavam fazendo uma oposição à candidata do governo naquele momento. Então, eu acredito que foi o melhor para casa. Hoje não tenho problema com ninguém. Eu costumo dizer que na política, na eleição, quando a gente é que nem um jogo de futebol, você joga ali, você dá carrinho, você faz falta, você dá um escorão, mas depois, quando você tem um resultado, você tem que ir ali abraçar, trocar as camisas e passar uma borracha bola para frente. Ainda voltando a esse assunto da eleição na Assembleia, o senhor como é que está a sua relação hoje com a deputada Joana Dac, que teve aquela questão lá, aquela discussão? Vocês se dão bem hoje? Estão, o senhor já perdoa ela? No mesmo partido, exatamente, né? Inclusive, assim, a deputada Joana Dac, ela foi à tribuna, pediu desculpa de toda a Assembleia, fez tudo. A gente teve algumas conversas internas também, ela me pediu desculpa, ela se arrependeu, enfim. Ela estava num momento delicado da vida dela, eu sou um ser humano, eu perdoei, bola para frente. Lógico, foi um momento ruim, gerou um processo para ela na Assembleia e poderia ter chegado num nível muito ruim. Quando a gente se torna presidente da Assembleia, a gente tem que pensar no poder, a gente tem que pensar no macro, tem que pensar não só na gente, nos 24 deputados estaduais. Então, quando eu vou tomar uma decisão na Assembleia, eu não só penso em mim, numa questão pessoal. Então, para a Assembleia foi melhor pacificar, convivo de forma tranquila. Ela agora, nós fazemos parte do mesmo partido, desejo sucesso para ela e bola para frente, vamos tocando aí. Eu acho que naquele momento Deus me abençoou e os outros 15 colegas entenderam que o meu nome era o melhor momento, e a história vai sempre contar, né? Tivemos um ano de muitas vitórias na Assembleia. Esse ano nós conseguimos executar várias coisas do Parlamento. A Assembleia está grande, a Assembleia, os 24 deputados estaduais podem trabalhar. Eu acredito que se não tivesse a pandemia, nós tínhamos feito muito mais, assim, do tamanho que está a Assembleia hoje. E eu quero desejar sucesso para todos os meus pares. Nós vamos entrar em mais uma eleição, uma batalha eleitoral, e que o povo do estado do Amazonas vai decidir. E como vai ser a condução agora, né? Que é um ano de eleição e, ao mesmo tempo, os deputados têm que, né, continuar trabalhando ali para o que foram eleitos. Como é que o senhor vai estabelecer alguma regra? Vai ter um pulso firme? Como é que vai ser para que a eleição aconteça, mas ao mesmo tempo não atrapalhe os trabalhos legislativos? Com certeza. Eu tenho reunido com os pares, a gente tem conversado muito para a gente manter as nossas votações todas as quartas-feiras. Temos o plenário normalmente às terças e às quinta-feiras. Hoje nós tivemos votação normal, os deputados estão indo, nós estamos aprovando os projetos de todos os outros poderes, né? Hoje nós aprovamos projetos do Tribunal de Justiça, do Executivo, projetos da Casa mesmo, resoluções legislativas, enfim. Então eu tenho tentado manter o nosso trabalho em dia.
E quero aqui dizer para vocês, essa legislatura trabalhou muito. Eu estou pedindo até para fazer um levantamento. Já nos 2 primeiros anos, até então, hoje conselheiro, quando foi presidente Josué, ele fez um levantamento, nenhuma outra Assembleia tinha aprovado tantos projetos e tinha trabalhado tanto como naqueles primeiros anos. Então, eu acredito que nós estamos no mesmo ritmo e nós vamos fazer de tudo para que o processo eleitoral não atrapalhe os andamentos da casa. Deputado, e as sessões elas ainda estão ocorrendo de forma híbrida, né? A gente vê que aos poucos o mundo já está voltando ao normal, nós temos vários órgãos e secretarias que já estão totalmente 100% presencial. O senhor estuda rever essa situação na Assembleia? Quando é que a Assembleia vai voltar 100% presencialmente aos trabalhos presenciais? Olha, as reuniões híbridas é um marco para o estado do Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Isso é uma coisa que veio para ficar. Nós temos que aproveitar o que é melhor e implantar a melhor forma como é o nosso parlamento. Hoje, se a gente retirar as reuniões híbridas, nós vamos prejudicar alguns colegas. Por exemplo, o Nesme Aziz, que está trabalhando de casa, que está doente. Deputado agora licenciado e também está participando virtual, Péricles, fez uma nova cirurgia ontem ou foi anteontem, foi domingo, né? Domingo, no maxilar dele. Deputado Álvaro Campelo também está com uma cirurgia, também está participando praticamente virtual. Nós moramos no maior estado da federação, né? Então às vezes algum colega vai lá para o Nepé, não tem voo, não tem barco, não tem tudo, ele vai deixar de votar numa coisa importante para ele se não for de forma virtual? Ele pode participar de lá. Aí para isso vai ter alguma mudança no regimento? Isso, nós aprovamos o regimento interno. Está aprovada a forma híbrida, agora a gente pretende regulamentar. Regulamentar o quê? Botar regras. Porque também do jeito que está, também na minha opinião, não é o ideal. O deputado Serafim, quando veio aqui, só para lembrar, reclamou que acabava tendo um descontrole um pouco, né? É bom por um lado, mas pelo outro lado tem a coisa... Com certeza. E hoje o Serafim, a gente conversando com o Serafim, vamos tirar, ele já entendeu mais também que não dá para retirar de forma radical, voltar como era antes. O que a gente pretende fazer? Qual é a minha opinião? Eu tenho conversado com os colegas. A gente bota regras. Eu não concordo de um colega simplesmente botar a foto dele lá e não aparecer. Eu acho que você está de forma virtual, você tem que estar fisicamente virtual, né? Eu não concordo do colega aparecer dentro de um carro, por exemplo. Eu vou falar aqui por mim, alguma vez, eu me recordo uma vez, eu já liguei dentro do carro para dar presença e para votar e tal. Então assim, a gente pode implantar algumas regras e não tirar. E fazer também que seja da mesma forma. Outra coisa também que eu não concordo, o colega está no gabinete dele, dentro da Assembleia e participando de forma virtual. E aconteceu já? Já, com certeza. Todos esses fatos que eu citei aqui já aconteceram. Não estou criticando ninguém, porque não tem regras. Exato, se a gente botar as regras e todo mundo concordar e assim for aprovado e as pessoas cumprirem, eu acho que dá para a gente manter sim. Eu acho que veio para ficar. Por exemplo, a gente poderia botar também uma quantidade máxima de mensalmente, no máximo 3 sessões você pode participar virtual. Isso também não vai deixar. Então, assim, você retirar e voltar como era antes, eu acho que é um retrocesso. A gente tem que dialogar, chegar num consenso e aprovar essa resolução legislativa e que possa manter as sessões híbridas aí até quando os deputados acharem que é necessário. Eu acho que é um marco na nossa legislatura. O senhor falou que a Assembleia está grande, cresceu, e ela cresceu também na participação na execução do orçamento, né? A Cefaz divulgou um balanço no fim do ano passado, mostrando que nunca antes houve uma participação tão expressiva das emendas, de execução de emendas. Com certeza. O senhor acredita que ainda há espaço para isso crescer, ou isso está adequado, está ideal? Não, eu acho que o momento agora está o ideal, porque já quando eu assumi a presidência, eu tentei logo implantar a emenda de bancada e foi aprovado por unanimidade. Foi uma mensagem enviada pelo Executivo que mandou para a Assembleia e hoje nós temos as emendas individuais e as emendas de bancada. Com isso, o Executivo executa e o deputado apresenta o projeto de lei para onde o recurso vai. Isso quem ganha também o Executivo, ganha o deputado e ganha principalmente a população do nosso estado. Então, isso, quando foi falar de grande, realmente é nesse sentido. Não só nesse sentido, de também poder ver os deputados trabalharem mais. Quero ou não quero, o legislativo
a gente está ali para legislar, mas muitas vezes quando a gente chega eles querem que a gente execute alguma coisa, e a execução é através de emendas, tanto deputado federal, senador e agora os deputados estaduais também tem isso, e nunca realmente nenhuma assembleia teve as suas emendas executadas como foi executado nesses últimos anos. Isso tem que ser dito mesmo, é verdade, e quem está ganhando com isso é a população, porque a porta de entrada, assim como do vereador de Manaus, que também tem emenda parlamentar, bate ali na frente o comunitário, as pessoas que vão ao interior, bate primeiro lá na nossa porta, lá na Assembleia. E é dessa forma que a gente pode ajudar, tanto na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, enfim, no esporte, na cultura. Então, eu acredito que dessa forma a gente pode dar uma resposta para a população, e quem ganha é o povo do nosso estado, e é por isso que eu vejo hoje a Assembleia muito forte. O senhor já falou um pouco aí sobre, né, como é que foi a sua condução na pandemia. Eu imagino que tenha sido um grande desafio mesmo. E o senhor foi um dos que apresentou bastante projetos na área de saúde, 19, só no ano passado, né? Mas o que eu queria perguntar é assim, a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa, então era uma coisa nova e inédita. O que você faria diferente? Agora, com esse aprendizado, tem alguma coisa que o senhor acha que a Assembleia poderia ter feito melhor ou poderia ter feito diferente? Olha, em relação à pandemia? Isso. Eu acho que a Assembleia fez tudo que estava ao seu alcance em relação à pandemia. Né? Nós aprovamos o FTI, nós trabalhamos de forma virtual, não deixamos de trabalhar em momento algum no primeiro ano da pandemia. Quando retornamos de forma muito responsável. Nós sempre os deputados apresentaram emendas coletivas para ajudar na fome, os deputados apresentaram emendas coletivas também para ajudar também na saúde. Eu, particularmente, apresentei nesse ano de pandemia 70% das minhas emendas direcionadas para a saúde, e eu acredito que a maioria dos deputados também. Então, nós cobramos os órgãos de controle. Agora, sim, quem gosta da política quando pior, melhor, é uma coisa. Quem gosta da política do quanto tá bom para todo mundo é o melhor, pensando no coletivo, é outra coisa. Eu faço a política do bem, eu faço a política dialogando, eu gosto de fazer a política olhando para o macro, olhando para a população. Não é detonando as pessoas que tu vai crescer. Eu acho que é você fazendo a sua parte que você cresce. Então, eu acredito que a Assembleia, e eu mais especificamente falando pelo meu CPF, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Perdi pessoas que eu amava também, como todo mundo perdeu. Foi um momento muito difícil na vida dos brasileiros, amazonenses do mundo. Mas eu acredito que é momento da gente seguir em frente. E nós já estamos vencendo a pandemia. Com a chegada da vacina foi o que nos aliviou. Hoje a prova viva aqui funciona. Já acho que no começo todo mundo tinha essa dúvida. E a Assembleia, eu não vi nenhum colega, não posso dizer assim, que estava ali, não, deixa acabar, não sei o quê. Tanto a oposição como toda a situação, cada um com o seu jeito, todo mundo fez o que estava possível. Certo. Agora, voltando à eleição, né? O senhor vai para tentar um novo mandato de deputado estadual. Nos seus planos já tem também uma possível reeleição para a presidência ou isso ainda não está sendo conversado? Olha, eu preciso primeiro ganhar a eleição para pensar na presidência. Mas a gente pode concorrer também à presidência novamente. Nós fizemos um mandato, lá na Assembleia, que eu costumo dizer, eu estou fazendo até um levantamento do antes e o depois da nossa gestão. Quando eu já cheguei na Assembleia no primeiro ano, nós assumimos em fevereiro, março, abril. Em 1 ano e 2 meses de gestão na Assembleia, nós conseguimos dar já o maior aumento dos últimos anos da Assembleia, aumento de 38% real. Nós valorizamos os servidores, nós demos a estrutura necessária para casa, nós melhoramos a estrutura do plenário, nós fizemos várias coisas que estavam paradas há muito tempo. Respeito os outros presidentes, mas assim, eu tenho tentado mostrar o meu trabalho frente à presidência da Assembleia. Criamos o FECLAN, né, que é o Fórum das Casas Legislativas do Estado do Amazonas,
que foi o ano passado, que foi um sucesso, que nós trouxemos todos os vereadores que quiseram vir naquele momento do interior do estado do Amazonas. Tivemos quase 1.000 pessoas naquele evento, sendo em torno de uns 500 e poucos vereadores do interior que vieram, passaram 2 dias, vieram para a capital, aprendendo mesmo de que forma eles podem contribuir com o poder legislativo daquele município. E nós já temos o segundo FECLAN esse ano, que vai ser 19 e 20 de abril. Então eu que vim de gestão, trabalhando muito na minha vida, eu estou trabalhando, mas isso aí vai depender de uma conjuntura, se os pares quiserem, mas também isso não é o meu objetivo principal. Meu objetivo principal é me reeleger, tentar me reeleger bem e continuar trabalhando pelo meu estado, continuar trabalhando por esse povo que eu amo. Eu que conheço muito bem o interior, sempre trabalhei indo para o interior junto com a minha família, mais especificamente ali pela Calha do Madeira, mas sempre rodei muito o estado do Amazonas. E eu quero tentar deixar contribuir um pouquinho com o estado do Amazonas e ver o nosso povo ter mais desenvolvimento, ver o interior do estado do Amazonas se desenvolver. Outra lei também que foi aprovada, que foi o marco para a Assembleia, que também foi a lei do gás, que quem brigou muito por isso foi o ex-presidente Josué Neto, tem que ser dito, mas foi aprovado já quando eu assumi a presidência. Isso vai trazer exploração de gás em 17 municípios do interior do estado do Amazonas. Isso é desenvolvimento, isso é crescimento, isso é trocar o feijão com arroz e ter uma coisa a mais, porque a mesmice vai ficar do jeito que está. Eu fico muito triste quando eu saio daqui de Manaus e vou para o meu município lá, que a minha família foi criada, nasceu, meu pai, meus avós, e está do mesmo jeito. Eu não quero mais isso, eu quero ver um desenvolvimento. Então, para isso a gente tem que se propor a entrar na vida pública, não tem jeito. Deputado, e por falar, o senhor falou de objetivos, né? Eu sei que agora o senhor está focado na sua reeleição para deputado estadual, mas o senhor tem planos futuramente para as próximas eleições, de repente, de disputar um cargo majoritário? Como é que o senhor pensa a sua vida política a partir de agora? Já que entrou na política... Já que o senhor tem desejo de ajudar ainda mais os municípios do estado, enfim. Com certeza, eu pretendo me reeleger deputado estadual, mas pretendo também galgar outros saltos sim. Eu não vim para a política e para um mandato para virar minha profissão. Minha profissão eu já tinha, né? Eu quero entrar para a política para tentar crescer, mas crescer com um salto firme, com maturidade, com responsabilidade. Um passo de cada vez, nada muito... Lógico, se a gente também perder a oportunidade, isso aí a gente tem que saber o time, né? Na minha opinião, eu preciso ter mais um mandato na Assembleia. Você está com 35 anos, né, deputado? Eu tenho 35 anos, eu quero ter mais um mandato de 4 anos na Assembleia, e aí a gente vai construir um novo projeto, ver o momento, ver de que forma a gente vai, mas eu não pretendo ficar, com todo respeito ao meu mestre Belão, que vai se aposentar, 8 mandatos na Assembleia. Esse não é o meu perfil. Eu acho que eu também não vou mais estar... Eu quero fazer tudo que pode ser feito lá. Já cheguei no maior cargo que tem lá, que é a presidência, mas acho que a gente ainda pode contribuir ainda mais. Quero ter uma boa votação, torço que o estado do Amazonas me abençoe com uma boa votação no dia 2 de outubro e trabalhar. Aí depois a gente pensa no próximo passo, mas o meu perfil não é de ficar estagnado na mesmice, não. Então, voltando um pouquinho para a sua eleição de 2018, o senhor foi o segundo mais votado, salvo engano. Sem apoio de nenhum prefeito do interior do estado do Amazonas. Exatamente. Eu queria saber como que foi para chegar a esse resultado, né? Porque o senhor não é o primeiro mandato e com certeza essa votação expressiva. O que aconteceu? Eu fui candidato a vereador em 2016 em Manaus. Eu tive 6.285 votos, fui o 15º ou 25º do pleito, não estou enganado, por aí mais ou menos. E daquela eleição eu vi que eu podia. Por exemplo, teve candidatos que se elegeram com 3.000, com 4.000, com 5.000 votos. Eu não me elegi naquele momento. Você estava em que partido? Eu estava no PTN. Eu não entrei naquele momento por falta de consciência eleitoral. E aí, desde ali eu vi, deu certo. Eu fiz uma campanha para 5.000 votos e tive 6. Virou 2 anos, eu vim para estadual. Para estadual eu subi de 6 para 16 em Manaus e 17 no interior. Mas no interior eu já tinha um trabalho e um laço familiar, que eu já conhecia muito bem alguns municípios. Do deputado Orlando? Também, Orlando. Meu pai, minha família e tal. Eu tinha, mas eu sempre estava muito presente no interior. Então eu tive essa votação em Manaus, de 6 para 16 e 17 no interior, isso deu 33.000, fui o segundo do pleito. Tive uma grande votação nos municípios ali que eu conheço muito bem,
e outros aqui na área metropolitana, e foi essa votação. Mas trabalhando muito no momento do novo, era o novo meu perfil naquele momento. Jovem, a população está querendo votar naquele perfil ali, e eu abracei um pouquinho essa onda, trabalhando. Tinha uma pauta prioritária, assim? Geração de emprego e renda, priorizar, melhorar a educação do interior do estado do Amazonas. Nós tínhamos muitas pautas positivas naquele momento, mas o principal era a geração de emprego e renda naquele momento. No entanto que até hoje isso aí é uma pauta prioritária, né, no nosso estado. E graças a Deus, em 2018, no dia 7 de outubro, a população amazonense me concedeu 33.239 votos de confiança. Foi o segundo do pleito e sou muito feliz, porque naquele momento eu não tinha apoio também de nenhuma grande liderança, de nenhum prefeito de mandato, de pouquíssimos vereadores. E aqui em Manaus, com meus amigos, familiares e com o grupo político que eu consegui construir em 2016. E agora que o senhor não é mais o novo, mas ao mesmo tempo tem uma articulação maior, pelo que eu estou entendendo, está num partido maior, o senhor projeta quantos votos para essa eleição desse ano? Eu não gosto de projetar votos, porque o voto é uma caixinha de surpresa. Mas a gente vai tentar melhorar e tentar aumentar assim, a nossa votação. Eu agora, com as emendas, com o trabalho, com o dia a dia, com a convivência, a gente conseguiu melhorar o nosso espaço no interior, e aqui em Manaus a gente também vai tentar melhorar. Queira ou não queira, a presidência traz uma visibilidade melhor para a gente consegue. Hoje eu estou aqui num programa, por exemplo, que se eu não tivesse mandado eu não estaria. Né? Então assim, a gente consegue ter um foco maior, as pessoas conseguem nos conhecer mais, e eu faço uma política que é muito simples, você fazer a coisa certa e as coisas acontecem. Então eu estou muito otimista, estou num partido realmente grande, estou num desafio grande. Eu acredito que nós temos um grupo muito forte de deputados estaduais, e eu vou tentar melhorar minha votação, que é o processo natural. Não adianta eu ficar 4 anos lá se eu não aumentar minha votação, ou seja, se eu diminuir, a gente tem que pensar que alguma coisa está errada. Né? Agora o senhor falou também aí da geração de emprego e renda, que foi uma bandeira e vai continuar sendo, porque, né, é uma necessidade que continua aí, né, premente. E a gente está lidando recentemente com essa ameaça à Zona Franca, uma nova ameaça, né? É um modelo que vem já há alguns anos, né, para a gente ser bem justo aqui, sendo enfraquecido, né? Verdade. E hoje parece estar vivendo um período crítico mesmo, né? O que o senhor pensa em relação a isso, e o futuro da Zona Franca qual é? Com certeza, falar de Zona Franca é falar da sobrevivência do estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus, graças a Deus que lá atrás, há de ser dito que na época dos militares isso virou realidade. Eu sou totalmente a favor do modelo Zona Franca, sou totalmente a favor de manter eternamente esse modelo, e nós temos que criar outras matrizes econômicas sim, mas não mexer do que a gente tem. É a mesma coisa, você tem o seu salário na sua casa, você ganha o seu salário, não vou largar desse, vou apostar no outro, não, peraí, vamos manter isso aqui, vamos tentar conquistar outra coisa. Eu acredito que o governo federal está, mais precisamente o ministro Paulo Guedes, não está tratando o Amazonas como tem que ser tratado. Eu sou totalmente contra esse decreto que eles já eram para ter alterado, que não cumpriu com o que falaram aqui para os políticos amazonenses. Eu acredito que o Amazonas contribui muito mais do que outros estados com o modelo Zona Franca. O governo federal tem que saber muito bem o que eles estão fazendo, porque se eles acabarem com o modelo Zona Franca, vai ser esmagador a votação da esquerda aqui no estado do Amazonas, porque o desemprego vai ser gigantesco. É um tema muito sensível, é um tema que os políticos amazonenses têm que olhar, a bancada federal, os senadores, têm que ir para cima mesmo, não temos que abrir mão da Zona Franca de Manaus. Eu acredito que ainda torço muito que o presidente Bolsonaro vai rever isso e que ele vai manter o modelo Zona Franca pelo menos do jeito que está. Se ele quer trazer um benefício para outros estados, tudo bem, diminuir imposto, eu sou totalmente a favor.
mas ele tem que dar um jeito de criar um mecanismo para blinde, não prejudicar, que blinde o modelo que blinde é o modelo Zona protegido Franca pela de Manaus. Constituição, né? E o que o senhor está achando da atuação dos nossos representantes, da nossa bancada federal quanto a isso? Você acha que eles estão inertes, que eles estão atuando bem? Olha, eu vejo todos muito empenhados, entendeu? Todos já tiveram reuniões, já fizeram reuniões, o prefeito de Manaus já fez reunião aqui, já viu o governador indo para Brasília. No momento da reunião se comprometeram em fazer um novo decreto. Os senadores, todos os senadores também se manifestando em relação a isso, os deputados federais. Eu acho que é um consenso e eu acho que é uma união. Apesar de que nós sabemos que tem vários lados aí, mas quando se fala de Zona Franca eu não vejo ninguém contra, né? Então, assim, o presidente Bolsonaro, mais especificamente o ministro Paulo Guedes, ele tem que manter o modelo Zona Franca do jeito que está. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Não é possível, nós acabamos de sair de uma crise epidemiológica. Nós estamos numa guerra que está acontecendo aí na Ucrânia e na Rússia. E agora mexer com o modelo Zona Franca, isso não é agora, lógico, isso não vai acontecer hoje, mas no ano que vem a gente já vai ter o reflexo disso tudo que vai acontecer. E aí Manaus é um município que é uma capital-estado, todo mundo do interior vem para cá. Não tem um município no estado do Amazonas que tem uma estrutura que a gente tem em Manaus. Não chega nem 10% que tem em Manaus. Então Manaus é o pulmão do nosso estado. Então a Zona Franca de Manaus tem que ser mantida do jeito que está, e nós temos que nos programar para ter outras matrizes econômicas para desenvolver o estado do Amazonas. Tá certo, a gente está chegando no fim do nosso programa e a gente vai começar agora a coluna do Sobe e Desce. A gente tem aqui dentro do Sim Não, do podcast, a gente reproduz a coluna do impresso, onde todo dia a gente sobe e desce alguma personalidade, convidando, né, o nosso entrevistado a ser editor por um dia. Então, se você fosse hoje subir lá na redação para fechar o jornal com a gente, fosse fazer o Sobe e Desce, quem que você subiria e quem que você desceria? Eu subiria a seleção brasileira, o nosso técnico Tite, que fez a melhor campanha dos últimos tempos aí das eliminatórias, e desceria a seleção Itália, que há duas Copas do Mundo não conseguem a vaga para disputar a Copa do Mundo. Tá certo. Deputado, agradecer a sua presença aqui. Lembrar você que nos acompanha, nos ouve, nos assiste toda semana, tem episódio novo. Então fique de olho nas nossas plataformas digitais. Acessem o simnão.com.br. E eu queria deixar esses minutinhos finais para o senhor fazer alguma consideração, uma palavra para quem está nos ouvindo. Não, eu que agradeço aqui todo mundo da Rede Crítica aqui. Fico muito feliz em poder hoje vir aqui mostrar um pouquinho do meu trabalho. Quero dizer que ser político não é fácil, mas quando a gente se dedica, a gente consegue fazer as coisas certas, as coisas corretas, fazer a política voltada para o nosso estado do Amazonas, para a população, para aquele caboclo ali da ponta que precisa mesmo do poder público. E estou aqui para trabalhar, eu amo o que faço. O estado do Amazonas é um estado muito rico. Quem conhece o estado do Amazonas, quem vai lá naquele município do interior, sabe quanto é legal, quanto é desafiador, quanto é bom. Você vai para, por exemplo, sexta-feira eu vou estar em São Gabriel da Cachoeira. Você vê uma qualidade de vida, você vê as pessoas ali, é uma população muito indígena. Aí você vai lá para a Boca do Acre, você já vê uma outra população, uma população mais parecida ali com o pessoal do Acre, mas aí você vai lá para Apuí, que é uma população que fala diferente. Então, nosso estado é lindo. É o maior estado da federação, como eu já disse aqui hoje. Eu fico muito feliz em poder trabalhar e contribuir um pouquinho com o nosso estado, e agradeço a toda a Rede Caldeirado pelo convite e estou sempre à disposição de vir mais vezes. Obrigada, é isso, gente. Então até a próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.